Olá, alunos da Escola Estadual Costa Sena, nono ano. Aqui é a professora Andréia de História, tá ligado? Então, vamos lá para fazer a correção do PET volume 2, semana 1. Isso mesmo, né? Você espero que esteja estudando com bastante responsabilidade na sua casa, enviando as atividades para que eu possa estar observando, fazendo a correção e tirando dúvidas também pelo WhatsApp criado pela escola, pelo WhatsApp do grupo de história ou mandando para mim no privado, sem problema nenhum. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a correção. O PET da semana, né, o PET 2, semana 1, começa justamente na página 68, tá? E o PET total vai até a página 80. Qual que é o tema? A situação indígena durante a República. Então vamos lá, nós temos aqui, iniciando na página 70, as atividades e nós temos o número 1. O Serviço de Proteção aos Índios, SPI, foi criado em 1910 com o objetivo principal de prestar assistência e proteção aos indígenas. O tenente-coronel do Exército Cândido Rondon foi seu primeiro diretor. Leia o texto abaixo e em seguida analise a imagem e depois responda as questões. Aí tem um texto aqui que chama-se Serviço de Proteção aos Índios, SPI, página 1 de 8. Você deve ler esse texto que está aqui no PET, tá? Eu não vou ler ele porque senão nós vamos ficar muito tempo no nosso vídeo, tá bom? De correção. Vamos partir já para a correção dessas atividades. Nós temos o texto, nós temos também uma foto aqui de um grupo de alunos assistindo o hasteamento da bandeira, tá bom? Posto Indígena Simões Lopes, 1943. Não se esqueçam, sempre quando vocês verem alguma fonte, vocês devem estar lendo com atenção para ver exatamente de onde foi tirada essa imagem, a data, o acontecimento, tá bom? Para ficar assim, né, mais evidente o que você está procurando. Então vamos lá, abaixo da fotografia nós temos, segundo informações do texto, qual era a função, né, qual era o papel da SPI. Conforme o texto falou, Serviço de Proteção dos Índios, SPI, foi criado em 1910 e tinha o objetivo de prestar assistência e proteção aos indígenas. Agora a próxima questão. O que o projeto queria ao afastar a Igreja Católica da catequese indígena? A quem essa prática interessava? Essa aí você tinha que ler, né, e compreender o que está sendo escrito. Então, a ideia de separar a Igreja Católica da catequese tinha a ver também com a separação da época da Igreja e do Estado, tá bom? Que eles tinham a ideia de fazer o quê? Transformar o índio num trabalhador rural. E para quem interessava isso? Para o governo do Estado, ok? Agora a próxima questão. O que o trecho do texto, a ideia de transitoriedade do índio, Oliveira, de 1985, orientava esse projeto, a política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional. Nos diz sobre a política adotada pelo CPI, qual a sua opinião em relação a essa postura? Essa aí é uma questão pessoal e que eu coloquei dessa forma. Queria transformar os índios em trabalhadores comuns e acabar completamente com a cultura deles, impondo a cultura capitalista, né? Eles queriam deixar a cultura indígena completamente abandonada, né? Triste. E nós temos aqui a próxima questão. O que você observa na imagem? Quem são as pessoas que estão representadas nela? A que grupos sociais elas pertencem? Então, as pessoas que estão sendo retratadas são os indígenas, os políticos e os militares do exército, tá? São retratados naquela fotografia que está no PET. A próxima.
como você avalia as posturas adotadas pelo SPI em relação aos índios brasileiros? Eles queriam disciplinar os índios, né? Eles queriam transformar os nativos, né? Os indígenas, donos dessa terra, em pessoas que tinham costumes tipicamente portugueses, né? Assim, costumes de trabalho, armazenamento, mora numa casa, veste um estilo de roupa. Então, tirar a cultura deles, transformar a cultura deles na nossa. Então, agora vamos para a atividade número 2, está na página 70. Nós temos aqui segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra escambo significa troca, papapá, né? Tem esse textinho aqui que você pode ler. E depois tem a imagem número 1 e tem a imagem número 2. E as perguntas sobre essas duas imagens estão aqui abaixo, na página 71. O que você observa na imagem 1? Eu observei, vi na imagem nobres, navegadores, presenteando os nativos, né, os indígenas, com espelhos e os índios entregando outras mercadorias para eles. Então, fazendo o quê? Uma forma de escambo. Aqui a próxima questão. Quem são as pessoas que estão na imagem 1? Quais classes sociais elas representam? Eu coloquei nobres portugueses, porque são isso que elas são. O que podemos observar na imagem 2? Nós podemos observar na imagem 2, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, que o Rondon, né, o Cândido Rondon está presenteando os índios. Que coisa estranha, né? Parece que é a mesma coisa sendo retratada de formas diferentes, em tempos diferentes. A próxima, quem são as pessoas que estão na imagem 2? Quais classes sociais elas representam? As pessoas que são retratadas na imagem 2 são... Deixa eu ver. Ai, desculpa, gente, porque eu tenho que numerar aqui também. 1, 2, 3, 4, 5... Tá mostrando, né, na imagem 2 os brasileiros, né, com costumes europeus, militares, né, a gente vê eles aqui com chapéuzinhos, e os indígenas, né, que já estão, alguns ainda estão vestindo roupas nativas, né, normalmente mostrando partes do corpo, e outros que estão vestidos já com roupas de portugueses, né. Acho que é a forma que eles estão trazendo a cultura deles. Qual o interesse do diretor do SPI, Cândido Rondon, ao presentear os índios? Discipliná-los e, claro, ficar de uma certa forma com a terra deles. Essa é minha opinião, claro, mas você pode ler o texto e tirar a sua também, porque, como vocês sabem, a história ela também é interpretação, é aquilo que nós pensamos e sentimos. Então, vamos lá agora na semana 2, tá bom? A semana 2 eu vou apresentar o próximo vídeo agora. Fica comigo aí, vamos fazer a correção da semana 2 do PET volume 2, 9º ano. Abraço, já vamos agora, viu? Vamos lá!